Olá, pessoal. Hoje nós vamos ter nossa segunda aula do reino protista. Nós vamos estudar hoje o clado-Sá. O clado-Sá ele é dividido em três grandes grupos. O primeiro grupo é Extramenópilos, o segundo é os alveolados e o terceiro é o Rizares. O primeiro grande grupo que nós vamos estudar do clado-Sá é os Extramenópilos. Os Extramenópilos eles são divididos em mais três outros subgrupos, que são a diatomáceas, as algas douradas e as algas pardas. Características gerais dos Extramenópilos é que todos os representantes eles vão possuir flagelo, certo? Eles possuem também uma projeção, que esses flagelos são como projeções de pelos. Inclui desde tamanhos reduzidos, têm um pequeno tamanho, são unicelulares, até algas pluricelulares. Então, um grupo muito diverso, que tem muitos tipos de representantes. Um exemplo é a alga Kelpis, que é um representante desse grupo. Então, as diatomáceas, elas eram antigamente chamadas de crisofícias ou crisófitas. E elas são uma importante compositoras do fitoplâncton, responsável pela produção de oxigênio, do ambiente. Nós tínhamos o hábito de dizer que o pulmão, do mundo era a floresta amazônica, só que a floresta amazônica ela consome oxigênio. Então, as maiores produtoras de oxigênio são as algas que estão nos mares, Então, um exemplo delas são as diatomáceas, que são algas. Elas são constituídas de plâncton marinho e de água doce. A maioria delas são unicelulares e são fotossintetizantes. Já as algas douradas, a principal característica delas é a presença de carotenoides, que dão a ela a cor amarela ou marrom. E elas são unicelulares e fotossintetizantes e também entram nessa constituição do fitoplâncton, também tendo uma grande importância na produção de oxigênio mundial. Então, um pouco mais maiores e mais complexas do que as algas douradas, as algas pardas, elas eram antigamente classificadas no grupo das feofícias, no filo Phaeophytas, e é muito fácil de ser encontradas na praia, que é o famoso, a gente tem um representante delas, que é do gênero sargaço, que é o sargaço, que tem assim uma grande abundância no Brasil, que possui tipo umas bolsas, que são umas bolsazinhas flutuantes, as bolinhas que são flutuantes, aí você sabe que isso é sargaço, se não é outro tipo de alga. Então, aqui ajuda a flutuar. Também dentro desse grupo tem o gênero Phocus, que tem uma lâmina, uma estrutura laminar que flutua. E tem o gênero Laminaria, que tem uma base presa no substrato e o restante, aparentemente, é longo, fica na coluna de água. As algas pluricelulares, elas não têm tecido diferenciado, elas não apresentam parede celular, não apresentam celulose, então, consequentemente, não tem parede celular. Isso é o que diferencia as algas do grupo do clado protista e as algas do reino plantae. Então, essa diferença primordial para diferenciar um grupo de outro. Uma alga que ela é do grupo protista, ela não tem parede celular e não possui essa rigidez que a celulose ela traz para o tecido da alga. Então, ela é mais maleável, ela é mais molenga, digamos assim, mais mole, Já as algas que são plantas do reino plantae, elas têm parede celular, elas são um pouco mais rígidas. Então, o tecido dela é um pouco mais rígido, mais resistente. Essa é a principal diferença entre as algas do reino protista e as algas do reino plantae. As diatomáceas, elas têm uma forma reprodutiva bem interessante, porque elas têm uma carapaça, certo? E essas carapaças, elas têm uma válvula é menor, outra válvula é maior. Elas
se unem e aí delas duas, elas se dividem e e gera, né, um molde de uma válvula menor, de uma carapaça de válvula menor. E aí, quando essa válvula ela cresce, né, ela progride no tamanho, ela vai ter uma outra geração, ela vai realizar o mesmo processo, ela vai se unir a outra carapaça de outra diatomácea grande, se une com a pequena e aí ela vai, se divide e gera outra carapaça menor, certo? Como mostrado aí na figura. Então, nós agora vamos falar do grupo alveolados. Os alveolados, eles ter representantes fotossintetizantes, né, autotróficos, e também os heterotróficos. Alguns grupos são parasitas e outros são de vida livre. Então, qual a principal característica desse grupo? Eles possuem alvéolos que ajudam no equilíbrio osmótico da célula do protozoário. Os alveolados, eles são divididos em 3 subgrupos: os dinoflagelados, os apicomplexos e os ciliados. Então, os dinoflagelados, ou pirofícias, que piro vem de fogo, e fícias, né, de plantas, como também já foi chamado e foi incluída no filo Pirófitas, eles são representantes, né, no fitoplâncton. A maioria deles é heterotrófica e algumas espécies desse grupo de dinoflageladas, eles possuem bioluminescência, ou seja, eles emitem luz. Eles têm um flagelo, certo? Comprido, distinto, que gera neles um movimento de girar. Então, a forma que eles se movimentam é girando com esse flagelo, certo? Os apicomplexos são parasitas obrigatórios e causam doenças em seres vivos, como a malária e a toxoplasmose, né? Que a gente tem um trabalho, né, para fazer. Eles também possuem um ciclo de vida bem complexo, podem ter estágio de reprodução assexuada e pró-reprodução sexuada. Geralmente, nos protistas, a reprodução ela é assexuada, certo? Ou assexuada, e geralmente é por bipartição, divisão binária. No entanto, né, desse grupo apicomplexo, mais especificamente o plasmódio, que causa a malária, e alguns outros protistas, como eles realizam esquizogonia, que é uma divisão múltipla. Então, assim, um plasmódio ele gera 3 ou 4 plasmódios. Então, isso é caracterizado, né, por uma reprodução assexuada, onde a célula vai se dividir em várias outras células filhas. Então, é algo que não é muito comum e é semelhante também ao que acontece com os fungos que a gente já estudou, que também eles de um fungo que tem várias hifas, ele acaba gerando vários outros fungos. Então, ele também tem esse tipo de reprodução assexuada, de esquizogonia. O grupo ciliado, ele é bem característico porque ele possui cílios, certo? Esses cílios, eles são basicamente denominados de paramésio, que esses paramésios, eles criam um movimento, batimento ciliar, na corrente de água para trazer o alimento. Esse alimento ele é levado, ele alcança um canal, que nós chamamos primeiro ele é levado para uma abertura, onde nós chamamos de cistoma. Depois ele vai para um canal, depois de passar por essa parte, né, dessa abertura, que não é bem uma boca, nós chamamos de cistoma. Aí é levado por um canal que nós chamamos de cistofaringe, acumula-se no fundo e é formado o vácuo alimentar. Aí o processamento alimentar após o englobamento é semelhante a váculos alimentares que une-se aos lisossomos, gerando o vácuo digestivo, nos quais o alimento sofre a ação de enzimas digestivas. Enquanto ocorre essa digestão intracelular, o vácuo digestivo movimenta-se no citoplasma do ciliado e há uma distribuição desses alimentos, desses nutrientes que foram digeridos. O resto
não assimilado, não absorvido pela célula, é eliminado por plasmocitose, através de uma abertura específica chamada citopíngio. E tudo isso vocês podem ver observando aí a célula do protozoário ciliado. Outra organização semelhante dos alveolados ciliados é que eles possuem um macronúcleo e um micronúcleo, que têm funções diferentes, né? O macronúcleo ele controla o metabolismo, que é como esse, né? A digestão, a captura de alimento. E o micronúcleo é responsável pela reprodução assexuada por conjugação. Então, os ciliados, eles são alveolados que têm uma organização celular bem mais complexa do que os outros grupos de protistas. Só relembrando, né, que a reprodução sexuada por conjugação é um processo que não tem união de gametas, certo? E sim uma troca de material genético que contém, no caso dos ciliados, que contém o micronúcleo. E a participação, né, das duas células. Os ciliados também eles podem se reproduzir de forma assexuada por divisão binária, como tem mostrado aí na figura abaixo. O último grupo dos alveolados que nós vamos falar é a risária. O grupo risário. O grupo risário tem dois grupos principais, que é o radiolários e o faraminíferos. Os radiolários, eles são, na sua maioria, são unicelulares, eles constituem o plâncton marinho, eles são heterotróficos e apresentam um corpo interno de sílica, onde ele projeta pseudópodes filiformes. Então, esses pseudópodes, eles são basicamente para a movimentação da célula, né? Já que eles são unicelulares, e também para capturar os alimentos. Já que eles são heterotróficos, então tem que ter um mecanismo para trazer o alimento para a cavidade alimentar deles. Então, outro grupo é os faraminíferos, são protistas que possuem a carapaça porosa, denominada tecas, certo? Impregnada de carbonato de cálcio. Então, existem várias estruturas marinhas, né, quando tem aquelas chapadas, os paredões que tem geralmente, né, na praia, alguns lugares, existem muitos desse grupo de protozoários que estão incrustados, constituindo aquele relevo, né, constituindo aquela região. Eles também possuem pseudociliforme, que também pode ser usado para locomoção e para alimento, e também eles têm uma carapaça única que se divide em câmaras. Então, eles têm esse tipo de organização celular.